Olha só, pessoal, boa noite. 9 horas e 30 minutos, dia 20 de maio. 20 de maio de 2020. E conforme a gente combinou, em horário marcado, em hora marcada, estamos aqui para conversar. Nada mais, nada menos que com o pessoal do Doutores da Alegria. A gente vai bater um papo incrível sobre o poder do sorriso, o poder da alegria no processo de cura, no enfrentamento desse desafio que a gente está tendo aí da pandemia. E é lógico que eu não podia perder aqui a oportunidade de, antes de chamar aqui o nosso diretor-presidente, Luiz Vieira da Rocha, grande amigo, que faz um trabalho incrível, está há 15 anos já na direção da associação. Colocar aqui um óculos que eu tinha o mais perto possível, eu não uso óculos, gente, nem lente de contato, mas o mais perto possível do Clark Kent. O pessoal começou a brincar que depois que eu raspei a barba, eu tô meio que parecido aí com o Super-Homem. Por que não? O desafio e mandar a Kryptonita aí do baixo astral da desesperança bem para longe. Fala, Luiz! Opa, tudo bom, doutor Fernando? Tudo ótimo. Ô Luiz, para Tudo bem. comemorar essa super live com você aí, eu decidi pegar minha lupa cirúrgica, que é a coisa mais Olha, próxima que eu tenho aqui, ó. Tá parecido aí com o Clark Kent. Para colocar exatamente. Hoje aqui. você postou uma alusão aí ao Superman, né? Exatamente. O pessoal brincou e Eu depois me vi. mandaram até uma conjunção assim, pegando metade do rosto do Clark Kent e do Superman, na verdade, assim, metade do rosto É, aqui do Dr. Fernando e juntou. Aí eu falei, não, nada é por acaso, né, Luiz? Nada é por acaso. é. Mas é importante, viu? Quero agradecer, doutor Fernando, em nome da Doutores da Alegria e esse espaço incrível que você está criando de comunicação, né, de orientação, prevenção, né, saúde. E até quem vê aqui não sabe, né, o grande cirurgião, neurocirurgião que você é, né? Aqui no Hospital das Obrigado. Clínicas, em São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer, que tive a sorte. Olha só, Luiz, muito obrigado aí pelas palavras. E eu acho que assim a gente pensa muito junto, na verdade, nessa visão de que assim a neurociência já tem aí indícios, né, claros, de que a alegria, o estar bem, né, o se sentir acolhido, se sentir acariciado, cuidado, impacta no tratamento e na cura, assim, né? A gente já sabe desse poder. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês, né? Para quem não sabe, o Doutores da Alegria, a primeira associação, já existe há quase 30 anos, né? 28 anos, né, Vinte e Luiz? oito e meio. Vai fazer 28 vinte e e nove em meio. setembro. Isso. Um trabalho sério, com palhaços profissionais, atuando em hospitais públicos, levando alegria, não é isso? Felicidade e coisa boa para quem está passando por um momento assim tão delicado. Mas conta para a gente um pouquinho disso aí. Então, Doutores, né, foi fundada pelo ator e empreendedor social Wellington Nogueira, isso em 91. E ao longo do tempo foi aprimorando aí a sua visão, né, de entrega social. Hoje a gente formulou, né, assumiu para si uma tarefa de intervir na sociedade propondo a arte como um mínimo social, né, para crianças, adolescentes, adultos também, já há 10 anos trabalhamos com adultos, em hospitais ou outros ambientes adversos. E esse público é um público em situação de risco e vulnerabilidade social, então a gente também faz esse recorte. Né, e isso nos leva obrigatoriamente ao hospital público, ao SUS, né, que é que acaba sendo essa valorização do SUS, acaba sendo até um valor institucional para Doutores da Alegria. E a partir desse resultado do que acontece no hospital, já há mais de 15 anos, o Doutores da Alegria criou uma escola, que é onde nós compartilhamos um pouco esse conhecimento, né, uma organização já madura, para um público diverso, né, que são desde profissionais da área da saúde, alunos da Faculdade de Medicina, outras disciplinas da saúde, e um público técnico, assim, interessado em aprimorar a arte do palhaço também. Eu estou E escrevendo esse trabalho... aqui o título, viu, Luiz? Porque o pessoal quer saber, eu não sei nem como colocar, mas acho que, sei lá, o papel da alegria, né? Acho que no processo de cura, né? Não sei, sugere. Como ficção um tema bacana, a gente escolheu, mas eu acho que a gente pode pensar alguma coisa assim, né? Isso.
Então, esse trabalho, assim, ele foi pioneiro em levar a arte do palhaço, né, a linguagem do palhaço, por meio de artistas profissionais, para o hospital. De fato, o palhaço provavelmente já sempre foi ao hospital, né, também, mas não como uma parte, né, fixa e dentro da dinâmica profissional do hospital, foi como um animador. E a proposta que Doutores da Alegria traz aqui para o Brasil, isso já começou, já acontecia em Nova York, foi quando o Wellington incorporou esse grupo durante 3 anos e trouxe para cá essa ideia. E era uma ideia que às vezes não fazia nem sentido, era bastante estranha, né? E muita coisa aconteceu de lá para cá. Porque a ideia qual é? É que o hospital incorpore uma dupla de profissionais, né? A gente sempre trabalha, os palhaços trabalham em dupla, né? São palhaços e palhaças, né? Homens e mulheres, com uma formação, muitas vezes uma faculdade de artes cênicas ou uma formação em outras disciplinas, na dança, na música, mas já escolher o palhaço como um meio de vida, como uma profissão. Isso é um critério para o acesso ao trabalho dos Doutores da Alegria. Então, ele não vai lá se tornar um palhaço, ele já é um palhaço, e ele quer ali levar a sua arte e a gente ajuda ele a adaptar a arte para o ambiente hospitalar. Então, agora, essa ideia... interessante que você falou desse conceito, né, Luiz? Assim, a arte é um mínimo social, né? E para que isso aconteça, você precisa fazer um eclipse de coisas, que nem você está falando. Profissionais, que na verdade tenham aí um entendimento de que a linguagem do palhaço ela consegue entrar de uma forma mais contundente, não é isso? E pessoas Exatamente. Que queiram, na verdade, comungar dessa ideia, né, e marchar nesse sentido. É isso? Exatamente. Esse é um trabalho de bastante formação, né? Esse palhaço ele escolhe esse caminho profissional, é uma pesquisa contínua, até diferente de um ator que vai para um espetáculo, ele tem um personagem, ele trabalha naquele personagem durante algum tempo, né? O tempo da duração do espetáculo. Mas o palhaço não, é uma opção que o ator e a atriz fazem para o resto da vida. E essa opção de ir para o hospital, na verdade, ela é inserida, essa dupla é inserida na equipe multidisciplinar do hospital, que isso começou a surgir aí no início dos anos 90. Então, quer dizer, além da área médica e enfermagem, o hospital é habitado por profissionais de várias disciplinas, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, existem até pedagogos em grandes pediatrias cuidando de brinquedotecas e atividades especiais para as crianças. E a ideia, que foi bastante inovadora, foi o hospital incorpora essa dupla dentro desse ambiente multidisciplinar. E o palhaço, a gente passa, antes de começar a atividade, ele passa a entender a dinâmica hospitalar e propõe ali um itinerário, ele visita, né, as crianças, que acontecem aqui em São Paulo e Recife. No Rio de Janeiro a gente tem um outro modelo, que logo eu falo, e propõe uma interação com a criança, né? Então, essa interação, ela parte de valores de trabalhar junto com a criança, a partir da permissão dela. O palhaço não entra, não é mais um intruso que abre aquela porta e entra naquele ambiente que muitas vezes é tenso. E o palhaço, ele pede permissão para a criança e para a família e estabelece ali uma relação, né? Então a gente entende que a alegria é resultado dessa relação, né? O nosso entendimento, até o Wellington ele conceitua bem interessante, que a alegria é o resultado de uma relação bem estabelecida, quando ambos agem para suprir uma necessidade do outro. E nós entendemos que a alegria, de fato, ela não é dada, ela é construída a partir de uma relação potente, né? E ao longo dos anos a gente foi observando os resultados desse trabalho no ambiente e como coadjuvante aí do tratamento das crianças. Luiz, algumas perguntas chegando aqui, e eu acho oportuno a gente comentar. Eu vou juntar a pergunta da Maria Paula e da Meire. A Paula pergunta o seguinte, acho que alguma coisa que já explicou, mas acho que vale a pena falar de novo, né? Os palhaços voluntários, eles precisam ser atores ou fazer algum treinamento? E a Meire pergunta assim, como selecionar essas pessoas? Como é o processo de seleção, né? Isso, No caso dos Doutores da Alegria, né, que foi a organização pioneira a trazer essa proposta
de artistas que se inserem vamos dizer, dentro do tecido ali multidisciplinar do hospital, eles são profissionais, quer dizer, eles precisam ter dedicação, continuidade, né? A nossa proposta é de 2 dias da semana o palhaço está no hospital, visitando todo o público, e interagindo, né, construindo relações, e um terceiro dia ele está em treinamento. Então, quer dizer, precisa de uma disponibilidade profissional. E o critério para acesso a um processo seletivo, a gente sempre faz um edital público quando abrimos vagas, é que esse profissional já seja um palhaço com uma formação importante e tenha escolhido esse caminho como profissão. Então a gente está falando de profissão, né? A partir dessa visibilidade, quer dizer, foi muito inovador, quer dizer, essa presença do artista, da linguagem do palhaço no início aí dos anos 90, isso estimulou muitos grupos a criarem trabalhos voluntários inspirados aí nessa possibilidade de atuação como palhaços e contribuir para a humanização hospitalar. Ô Luiz, olha Então, só quem está aqui com a gente, só uma coisinha, ó, o Wellington Nogueira Real está aqui com a gente, pô. Tem que estar, né? Bacana, bom demais, bom demais. Mas então, ô Luiz, então, e os grupos, então, muitos grupos voluntários, aí, por quê? A partir dos anos, no final dos anos 90, surge uma política federal de humanização hospitalar, né, que você conhece bem. E existe um campo dessa política que chama-se o acolhimento ao paciente, e Doutores acabou sendo uma referência, né, de um bom exemplo de como a sociedade pode contribuir para esse acolhimento. Até ganhamos 2 prêmios do Ministério da Cultura e da Saúde, o Prêmio Cultura e Saúde, dando visibilidade para esse tipo de prática. Isso estimulou, veio aí o Ano Internacional do Voluntariado, estimulou a formação de muitos grupos, e o próprio hospital entendendo que essa era uma possibilidade de contribuição. Isso nos levou, em 2007, a criar um programa chamado Palhaços em Rede, onde a gente convida esses grupos, então a gente fomenta uma rede de troca de saberes, de experiência com grupos em todo o país, grupos de palhaços que são voluntários. Então não é o caso da Doutores da Alegria, mas existem muitos grupos voluntários, e a gente vem fomentando essa rede nesse programa Palhaços em Rede. São mais de 1.100 grupos em todo o país. Ô Luiz, quando a gente olha assim no horizonte do entretenimento e tudo, vem na nossa cabeça, eu vi alguém escreveu aqui, alguma coisa que leva à ideia daquele filme do Patch Adams. O Patch Adams, de alguma forma, teve alguma influência nesse processo de construção? Eu acho que, ou nós somos uma geração que, enfim... eu acho que o Patch Adams, ele também inspirou muitos grupos de voluntário, porque ele, na verdade, ele acaba sendo um avesso, né, da nossa prática, no sentido, um avesso complementar, porque nós somos artistas, né, palhaços que fingem que são médicos, né, o Doutor da Alegria, na verdade, esse doutor, ele se dá porque... Esse palhaço, ele finge que é médico, ele se apoia nessa paródia, quer dizer, o médico quem é? O cara importante do sistema, né? O cara que acerta. Então, o palhaço, para entrar no hospital, fala, não, eu também vou usar aquele jaleco branco, eu vou ser importante nessa história. Aí começa a se intitular doutor, né? Ao contrário do doutor de verdade, né? Do profissional que vive do acerto, né? O médico só pode acertar. E o palhaço, ele vive do erro, né? Ele é um contraponto. Então esse é um bom ponto de partida, né? Para você discutir o sistema, você poder levar as crianças a brincar com aquilo que está doendo, ou poder fazer até uma outra leitura da realidade. Agora o Patch Adams é ao contrário, ele foi um estudante de medicina, entrou acho que com 41 anos na faculdade e não se conformou com vamos dizer, a frieza da relação aí, do profissional com os pacientes, e começou a incrementar, trazer do circo elementos, técnicas para humanizar essa relação. Mas ele é importante também, né, como um influenciador aí desses grupos. Olha só, Luiz, a Michele GL, esse é o nome dela aqui, ela colocou um negócio bacana. A gente percebe que, assim, como esse negócio de palhaço é coisa séria, né? Ela escreveu assim, ó, olha só, foi tema do meu TCC na graduação de Educação Física. A pesquisa de campo foi fantástica,
como rir contribui para o aumento da imunidade, putz, em tempo de coronavírus, né, imunidade é tudo, né, da imunidade associada à rápida recuperação de crianças com câncer. Agora, Luiz, a gente sabe, eu já várias vezes já me deparei com todo o trabalho de vocês, assim, fisicamente falando, e assim, é algo que traz realmente conforto para todo mundo, e até para a gente também, sabe, como profissional, que muitas vezes, como você muito bem disse, né, tão comprometido com a vontade de acertar, com a vontade de resolver o problema das pessoas, e aquilo vem como, não vou falar uma fuga, é um respiro mesmo, uma coisa assim que dá para a gente mais esperança. Agora, quase 30 anos, você falou, 28 anos e meio. Bom, essa pandemia ela veio para mudar e para abalar estruturas e desafiar a inteligência de todo mundo. Como é que está sendo para a associação lidar com esse momento em que seria tão interessante estar todo mundo ali dentro, podendo estar perto dos pacientes, ajudando nesse processo, que até a Michelle aqui deu exemplo do TCC dela, e ao mesmo tempo não podendo ter contato por essa questão de isolamento e tudo mais. Como é que está sendo esse processo de se reinventar? Não sei se a gente nem pode dizer isso, né? Exatamente, não, é sim, é uma reinvenção, né? Foi inicialmente um choque, né? Eu acho que a OMS já tinha decretado a pandemia, a situação de pandemia, e a gente só estava aguardando o momento mesmo de isolamento. E foi interessante, eu vejo conversando com outras organizações, pessoas de empresas, acho que foi mais ou menos igual para todo mundo, mesmo sabendo, você não sabia qual era a hora que era a hora, né, de entrar. Eu acho que é uma questão assim de 24 horas é que as organizações decidiram. Nós entramos no isolamento no dia 18 de março. Né, que foi o dia que toda a nossa equipe, nós temos uma equipe de 47 palhaços, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, e 33 profissionais de várias formações, que a gente chama de equipe técnica. E foi quando a gente designou, não, todo mundo na sua casa. Né? Os próprios hospitais, alguns saíram na frente, falando, olha, a gente vai ter que restringir só o essencial, né, que é a atividade médica, até atividades ambulatoriais foram suprimidas. Isso é uma questão que vai ter um impacto ali na frente, mas essa questão do isolamento para nós foi uma contramão, né? Porque o palhaço ele é feito do encontro, né? Como eu falei, né? É o que a gente conceitou como alegria, quer dizer, ele se encontra, ele constrói e ele é analógico, né? A gente sempre brincou, porque o palhaço ele não é tecnológico, no sentido assim, ele olha, mesmo a gente sempre trabalhou com crianças em isolamento dentro do hospital por meio de um vidro, mas ele constrói pelo olhar, pela leitura que ele faz do corpo, né, de toda a situação, ele consegue estabelecer um vínculo. Então, para nós foi bastante difícil. A primeira semana a gente começou a tentar se entender, e agora, qual é a saída? E, obviamente, a saída é essa que a gente também está vivendo, foi trabalhar, fazer uso do meio virtual, e construir vídeos, né, que pudessem chegar tanto às crianças, às famílias e o profissional de saúde, porque esse é o público que a gente trabalha, não é só o paciente. O profissional de saúde é bastante importante aí nesse processo. Então a gente decidiu ali no campo artístico 4 eixos de curadoria para esses vídeos, quer dizer, como é estar no hospital sem estar lá dentro, vamos lembrar histórias potentes da relação com o hospital, com o profissional de saúde ou com o paciente, a música, e aí partimos para liberar que os palhaços produzissem, cada um na sua casa, também um vídeo. Né? Isso foi um grande desafio. E hoje nós temos esse nome, é o delivery besterológico, é isso? Exatamente, isso foi um delivery que o pessoal, foi esse nome escolhido por eles mesmos. O besterológico tem a ver com a nossa ciência, né? A nossa ciência da bobagem, da besteira, que é esse palhaço que finge que é médico. E o delivery é fazer uma entrega. Então, hoje a gente já tem mais de 40 vídeos nesse acervo, né, um acervo que está hospedado no YouTube, e semanalmente a gente lança 3 novos vídeos, e alguns vídeos vão só para essa videoteca.
E a ideia, primeiro, obviamente, é utilizar o poder das mídias sociais, quer dizer, então, provavelmente a gente está tendo um alcance que a gente nunca teria, né? Hoje nós tivemos mais de 1.700.000 views É muita coisa, hein, nesses, Luiz? É muita nesses coisa, Luiz. vídeos. Mas aí a É. gente ficou assim, puxa, mas será que é esse o caminho? Quer dizer, porque como é que a gente faz isso para chegar lá no leito, né, no paciente? E aí a gente foi dando passos, quer dizer, e o parceiro importante que sempre possibilitou toda essa intervenção é o profissional de saúde, é o médico, é a enfermeira que está ali na linha de frente. Então a gente criou grupos de WhatsApp por hospital, onde a gente tem, vamos dizer, embaixadores, né, pessoas chaves dentro do hospital que recebem os vídeos por WhatsApp e fazem chegar nos colegas profissionais de saúde, nas famílias e nas crianças. Quer A dizer, gente também criou compartilhando mesmo. cartazes compartilhando mesmo. É isso? Né? Então, exatamente, para que as crianças pudessem receber os 3 vídeos da semana e entrar num acervo de outros, tem muito mais do que 3 vídeos da semana. Agora, nesse momento, a gente está fazendo, já começamos uma evolução desse processo que a gente está chamando do consultório besterológico. O que é o consultório besterológico? A gente tem pessoas chaves no hospital, onde o palhaço, a dupla de palhaço que cuida daquele hospital, que atua naquele hospital, marca um horário e faz uma live, né, com aquele grupo de profissionais de saúde. E aquele celular roda ali o hospital com esse embaixador fazendo essa interação. Então é onde a gente está nesse momento aprimorando aí essa entrega. Mas acho que não tem sido fácil, quer dizer, eu acho que é um grande desafio, né, porque a gente não vê a hora de voltar, mas com certeza essa volta, essa normalidade, ela vai ter outros parâmetros, né? E Agora, a Luiz, arte, de assim, fato, está sendo bastante impactada. pessoas perguntando aqui, o Doutores da Alegria tem em São Paulo e no Rio de Janeiro? Perguntaram se em Rio de Brasília Janeiro e tem. Recife. Então são 3 capitais São 3 fiz. capitais, isso, da nossa instituição. Agora, nacionalmente, como eu te falei, existem grupos em todo o país, em todos os estados, né, como nessa rede, Palhaços em Rede, são mais de 1.100 grupos, onde a gente mantém uma relação com esses grupos, fomentando que eles troquem experiências e que eles se dediquem à formação, né? Porque a nossa crença, independente do grupo ser voluntário ou não, o importante é utilizar bem a linguagem, é estudar, é treinar, porque o palhaço ele trabalha no erro, mas ele é feito de muito trabalho, né? De muito desenvolvimento de habilidades. Ele vai para o hospital com uma bagagem imensa inspirado em gags clássicas ou gags que ele já desenvolveu ou algum colega já desenvolveu. Obviamente ele não vai para um leito de hospital pensando, poxa, se a criança estiver chorando eu vou fazer isso, se a mãe estiver com aquela cara estranha eu vou fazer aquilo, porque isso não vai dar certo. Mas ele vai vazio, né, a partir dessa permissão e o primeiro passo ali é identificar, né, rapidamente, fazer uma leitura daquele ambiente e fazer uma proposta de intervenção. E aí ele estabelece uma relação ali e uma maneira de sair daquele quarto. E daqui 2 dias ele volta, né, porque isso também é importante que o trabalho profissional possibilita. E no nosso caso, como nós trabalhamos com hospitais referenciados, quer dizer, nós estamos falando de pacientes que têm uma internação de média a longa. Então isso possibilita ter um efeito mais importante. Porque, na verdade, você precisa da formação do vínculo, né? Então, se a internação é muito Exatamente. curtinha, talvez a pessoa só tenha um oi ali, tudo bem, é legal, mas você precisa criar uma certa amizade. Exatamente. A gente tem pacientes que vivem em hospitais, né, já mais de muitos anos. A gente viu pacientes que eram bebês e hoje são adolescentes, né, e vivem nas UTIs não tiveram a oportunidade, não têm a condição de ir para um home care. E crianças que fazem tratamentos de doenças complexas, aqui em geral nos hospitais ligados às universidades, ou tratamentos longos, né? Então isso cria um vínculo maior. Agora, as pessoas estão perguntando aqui se é só criança, porque aqui, ó, Adriana Ribeiro, os idosos também viram crianças, o trabalho é feito com idosos também, como é que funciona isso aí? Então, o trabalho, inicialmente, sempre foi com a criança, né? Eu acho que a gente seria
O palhaço sempre está associado à criança, né? Porque a criança e o palhaço, eles estão na mesma sintonia, né? O palhaço não é um cara infantilizado, mas ele é alguém treinado para se colocar no lugar da criança, que tem muito menos julgamentos do que um adulto. E há 10 anos, no Rio de Janeiro, né, que foi a segunda cidade, primeiro foi em São Paulo, né, que é a matriz dessa organização, depois nós fomos para o Rio de Janeiro. E há 11 anos nós mudamos a maneira de trabalhar no Rio, tendo em vista os desafios da saúde pública, que são bastante grandes ali no estado do Rio. E além do palhaço, nós convidamos outras linguagens artísticas para habitarem o hospital. Isso foi uma leitura e uma conversa que a gente fez com a classe artística. E então ali, hoje se apresentam artistas da dança, do teatro, do circo, contadores de história, sempre grupos profissionais. Eles se inscrevem num edital anual do Doutores da Alegria. A gente faz uma curadoria, quer dizer, escolhe aqueles espetáculos mais adequados aos vários tipos de atendimento. E aí a gente começa a trabalhar com adultos. Então a gente continua com as pediatrias, mas a gente passa a trabalhar com Hospital da Mulher, com já tivemos um hospital de hanseníase, tuberculose, idosos, hospital de emergências. Então, a gente olha para o perfil do hospital e a estrutura física que ele tem e a gente propõe um tipo de intervenção artística. Então, lá a gente atua, assim, com adultos, em todas as situações, todas as faixas etárias, e não só com palhaços. São artistas muito importantes que têm feito essa entrega junto conosco. Agora só, Luiz, olha só, Rafa Coletti falando o seguinte, ó, tem uma cunhada que é carioca e é fã. Gostaria de, quando possível, levá-la para conhecer os doutores. Vocês aceitam visitas? Olha só, uma pergunta provocativa. Existe possibilidade? Quer dizer, assim, no mundo virtual, sim, né? Nós estamos fazendo aqui uma live, se vocês clicarem em cima, hoje um bom momento um bom momento de conhecer, entrar no site dos doutores ou no Insta aqui e no Delivery ver um pouquinho como é que é essa linguagem, né? O que é esse palhaço que de bobo não tem nada, né? E como é que ele está tratando essa questão da alegria e da prevenção da saúde. Agora, quando a gente voltar para o hospital, é possível sim fazer visitas, assim, obviamente a gente não faz do hospital um espaço de visitação, né, porque é um espaço privado, bastante delicado, mas é possível sim, tendo um objetivo. A gente faz muitos intercâmbios, muitos pesquisadores e acabam visitando para conhecer esse trabalho, porque esse trabalho, uma preocupação dos doutores foi sempre, primeiro, não se colocar como arte-terapia, né? Era muito comum o sistema tentar a gente colocar como terapeutas da arte. E o posicionamento bastante importante que a organização teve desde o início não é a arte, né? E a arte bem colocada, a arte potente, ela gera resultados, ela gera transformação. Quando você vê um bom espetáculo, um bom filme, você sai transformado. Como é que a gente mede isso? A gente foi tentando, ao longo dos anos, buscar indicadores e sistemas de avaliação de impacto, né? E a gente chegou em alguns, por exemplo, fizemos uma avaliação durante um ano, conversando por meio de grupos focais, com profissionais, com pacientes que conheciam a atividade, tentar identificar o que seria um indicador possível para você medir a partir da presença, da permanência e continuidade de uma dupla de palhaço dentro de um hospital. Então a gente entendeu que seria possível medir a qualidade das relações nesse ambiente, quer dizer, a qualidade da criança com ela mesma, como é que ela reage a partir desse estímulo, dessa convivência com a arte da linguagem do palhaço, ao tratamento, a família, com ela na relação com o paciente, com o seu filho, e o profissional de saúde na relação com a criança e com a família. E os resultados são incríveis, porque o que a gente verifica, assim, que indicadores mais de 85%, que a criança fica mais encorajada para seguir o tratamento, se alimenta melhor,
a família, quando vê a criança sorrindo, vê a criança bem, começa a entender que o papel dela ali também é ajudar a criança a ter um pouco do que ela tinha, talvez, no ambiente doméstico, né? Reforçar os vínculos. Foi muito interessante escutar de algumas famílias que foi a primeira vez que ela brincou com o filho, foi no momento da internação, que estavam ali, né? E muitas vezes intermediados, né? Pelo palhaço. E os profissionais de saúde relatam coisas importantíssimas. A principal é que eles começam a ver ali não só um paciente, mas uma criança, né, que podia ser seu filho, um sobrinho, e começam a adaptar suas rotinas. É aquele pensamento, né, que é muito dito, né? Primeira vez que viram um palhaço dentro do hospital, o pessoal fala, puxa vida, aqui não é lugar de palhaço. Exatamente. Né? Aí a resposta é outra, e por algum acaso o hospital é lugar de criança? Exatamente. Fica aí essa coisa no ar, a gente precisa resolver essa equação porque não estava fechando até a chegada de vocês. A Vanessa, ela tem uma pergunta que talvez até tenha a ver com os planos de vocês. Chama Vanessa Espíndola, aqui é a nossa seguidora. Ela pergunta o seguinte, olha, vocês têm planos de fazer lives com os palhaços Doutores da Alegria? Minha filha vai ao hospital uma vez por semana, lá no Hospital Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, há 1 ano. Quer dizer, é possível Ela conhece isso, a Luiz? gente. Com certeza. Então, é isso que a gente está fazendo. Ela nos conhece, né? Nós estamos no Itaci, aqui em São Paulo, um atendimento referenciado dentro do complexo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é um braço do Instituto da Criança, mas para o tratamento de câncer. Então, lá a gente tem uma dupla de palhaços, e a gente está entregando esses vídeos, tanto nas mídias sociais, quer dizer, é importante que essa família acesse aí o Instagram dos doutores e deixa a criança ver os próprios palhaços que ela conhece, que ela tem relação hoje na telinha. E a gente está dentro do hospital também estabelecendo esse vínculo para fazer essa entrega para os pacientes que estão, porque lá tem um tratamento ambulatorial bastante importante, né, que é o tratamento de quimioterapia, por meio de quimioterapia e tal. Então, o ambulatório é bastante habitado ali. Infelizmente, a gente não está lá. A gente imagina o quanto o hospital está vivendo essa aridez desse momento, quer dizer, hoje não tem palhaços, né, não tem artistas, não tem os voluntários, né, que ajudam nas ações com as famílias, né, nas terapias ocupacionais, e a gente não vê a hora que a gente possa voltar. Ô, Luiz, mas eu acho que o que ela está querendo dizer, eu não sei se vocês já estão fazendo isso, o doutor já está fazendo isso. A live é isso aqui que a gente está fazendo. O palhaço entrar a live, na verdade a gente está fazendo isso. O que já está sendo feito já tem um material que está sendo produzido. Os vídeos, as lives elas estão sendo feitas em um hospital ainda aqui do sistema em São Paulo e em Recife, mas logo a gente vai chegar no Itaci, né? Eu tenho curiosidade coincidir o dia que ela vai estar lá. Eu tenho curiosidade de saber como é que isso funciona, porque assim, como você falou, o palhaço, para a gente que trabalha com avaliação de inteligência múltipla, na verdade o palhaço é um ser humano dotado de uma inteligência incrível e com um poder de improviso que é fora do normal. Porque a gente sabe que assim, a comédia, o fazer o outro rir, além de ter essa questão de você entrar em sintonia com a pessoa, tem a questão do time, né? É do momento. Exatamente. Tem piadas, tem tiradas que se você esperar um pouquinho mais, você perdeu a onda e não vai provocar isso no cérebro da outra pessoa, né? Agora eu fico imaginando o seguinte, né? Como é que é a live, né? Como é que seria a live? A live, então, como ela está acontecendo? Ela está acontecendo dessa dupla de artistas, eles fazem uma live, mas a gente precisa de um intermediário, quer dizer, que é esse profissional de saúde escolhido, quer dizer, essa pessoa-chave que vai levar a determinados pacientes o seu celular ou um celular do hospital para que a gente faça a interação com a criança, porque não tem outro jeito, a gente não tem como fazer uma live específica para cada paciente. Então a gente faz em algum horário com o profissional de saúde e aquele profissional faz aquilo tentar
chegar, por exemplo, no Itaci, no ambulatório lá de quimioterapia, que eu sei que as crianças estão muito perto ali, não sei agora, né? E aí podem interagir talvez com o palhaço. Mas é um mega desafio. Quer dizer, porque para você fazer isso também precisa, é isso que você disse, né? Em tempos normais, onde podia haver o trânsito, enfim, dos doutores É. dentro dos hospitais, você consegue sacar qual que é o time, né, dentro da rotina, Ah, em que você pode exatamente. entrar, né? Agora, enfim, Exatamente. você precisa de um ajudante que leve isso até É, exatamente, onde é a possível, criança, né? o paciente, né? Porque o palhaço, como eu falei, ele vai ali, principalmente trabalhando com delicadeza, né? Isso é um princípio, né? E sempre a partir da permissão de todos, né? Para essa interação, principalmente do paciente. E ele não vai entrar, não vai ser mais um que entra no quarto sem bater, né? Porque quando você está internado ali, é aquela porta entra e sai, é um monte de gente que vem ver temperatura, que vem cuidar e tal. E o palhaço, ele na contramão, ele para ali no batente e fala, eu posso entrar? E vai fazer de fato uma leitura, e a partir daí, sem julgamento, é que ele vai propor a sua intervenção. Né? Então, porque às vezes a criança ela diz sim, mas a mãe está assim, ou ao contrário, né? A criança está com dor, mas a mãe quer muito, isso é muito comum. A mãe, entra sim, vai fazer bem, mas ele sabe que a criança está autorizando, mas está dizendo, olha, entra com cuidado que eu estou fragilizado, né? Não estou num bom momento. E o palhaço, a partir disso, sem julgamentos, quer dizer, ele não tem um script pré-estabelecido, se ele tiver, isso não vai dar certo, né? E é isso que você está falando, essa capacidade do improviso é que faz a coisa se desdobrar com uma coisa impactante, né? Quer dizer, que é essa habilidade de fazer essa ruptura naquela situação, quer dizer, mudar uma chave ali onde você se conecta com outro sentimento. Luiz, a Natália Del Fiaco, é isso. Ela faz a seguinte pergunta, eu acho que é a pergunta de muita gente, quando começa a entender o trabalho, pô, todo mundo quer participar, todo mundo quer ajudar, e, enfim. Ela fala o seguinte, ó, ligas acadêmicas de medicina, de saúde, alegria, também pode entrar nessa rede de palhaços nacional? Aí eu já quero aqui colocar junto com essa pergunta dela, porque aqui ela está querendo, pelo que eu estou entendendo, vincular ou oferecer essa possibilidade de voluntariado, de alguma forma ajudar nesse movimento. Mas, assim, empresas também podem ajudar, porque, assim, entendendo que existe uma organização muito séria para que tudo isso venha a acontecer, muito mais do que você simplesmente bater palmas, assim, tudo precisa de uma estrutura, né? Tudo precisa de um Uhum. apoio, né? Tudo gira em torno de uma organização e pessoas precisam estar trabalhando para que isso aconteça Exatamente. de uma forma eficiente. A gente quer que a Essa. criança e o paciente sejam beneficiados, mas para toda essa conjunção ocorrer, a gente precisa de um trabalho sério de muita gente para permitir esse eclipse, né, de É isso. situação. E é Como é que verdade. funciona? Então, com relação à participação das ligas, acho que você, que é professor, né, da Faculdade de Medicina, conhece, quer dizer, virou talvez até um rito de passagem dos alunos da medicina, em torno do segundo, terceiro ano, formarem grupos de palhaço. Isso virou uma realidade em todo o país. Isso no começo nos intrigava, assim, por exemplo, puxa, né, você não vai ser médico, né? Tem uma oportunidade de ser um bom médico, por que esse atalho? Né? Isso nos intrigava. Por que essa necessidade? E, obviamente, o nosso entendimento foi, talvez, o currículo, a formação do médico não tem dado tudo aquilo que ele precisa. Quer dizer, hoje tem gente falando que esse currículo deveria ser, no mínimo, em 8 anos, né, de formação. São muitas disciplinas muito técnicas e talvez ali a propedêutica, né, quer dizer, a relação entre o paciente e o profissional é a que menos se fala, né, se trabalha. Então, os alunos escolhem o palhaço como talvez uma possibilidade de se humanizar e entrar no internato que acontece a partir do terceiro e quarto ano, já com algumas ferramentas para travar uma boa relação com os pacientes. É isso que acontece. A gente vem sempre apoiando esses grupos sim podem conhecer a rede de Palhaços em Rede e entrar lá. Agora, com relação à sustentabilidade da organização,
Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil, né, que chamava de ONGs, né, que é um termo antigo, né. O que é a organização da sociedade civil? Ela não é, uma empresa privada, uma organização privada, e nem é uma organização pública. Ela é uma organização da sociedade. Essa proposição é a ideia que a sociedade identifica uma questão, um problema, algo a ser corrigido ou redirecionado, e propõe ali uma estratégia de atuação. No nosso caso, qual foi? A arte, ela pode ser coadjuvante da saúde e gerar benefícios aí de uma mudança de um ambiente mais humanizado, né, para um ambiente mais humanizado. E a estratégia escolhida por nós foi a arte do palhaço, que é uma excelente opção, né? Quer dizer, por tudo isso que a gente vem falando, né? O palhaço, ele faz boas perguntas, ele parece inofensivo, né? Ele é o ridículo, né? O bom palhaço não ri de você, né? Ele ri de si mesmo, ele se dispõe ali para que o outro cresça, né, e se aproxime e essa relação possa acontecer. Mas, a gente pode dizer que o palhaço funciona quase como uma escada? Porque a gente usa muito esse termo, né? Às vezes quando tem alguma coisa assim, escada no sentido de autoestima, né? Isso, tipo isso, assim, exatamente. Relaxa aí porque eu estou aqui para você ficar bem. Exatamente, o palhaço, ele não vai para o hospital para dizer que a dor não está presente, para distrair a criança daquela realidade. Muito pelo contrário, ele vai lá para dizer, olha, a realidade está aí, né? Mas a gente pode encará-la de outra forma e brincar com ela, quem sabe, né? Então essa é a ideia, né, de fazer uma nova versão do hospital a partir da criança, né? Mas o que eu estou dizendo é no sentido assim, a sociedade brasileira comprou essa ideia, né? Isso foi bastante aceito. Acho que Doutores da Alegria cumpriu uma função histórica, né? O Wellington fez um trabalho incrível, né, de um timing incrível, início dos anos 90, quer dizer, a gente estava com a última Constituição de 88, dando diretrizes que a sociedade deveria se envolver nas políticas sociais, e os anos 90 foram os anos que as principais ideias aí da sociedade, elas começam a tomar corpo. Mas, obviamente, para esse trabalho profissional acontecer, a gente precisa de recursos, né? Então, os recursos vêm de pessoas e empresas, né? Existe um incentivo bastante importante, que é o incentivo cultural, por meio da renúncia fiscal do doador, que ele destina uma parte do seu imposto de renda, tanto pessoa quanto empresa, para poder manter o trabalho, e pessoas que também doam recursos, são sócios da Alegria, são recursos próprios, muitas pessoas físicas e algumas empresas também. Mas a maioria das empresas, a gente tem mais de 70 empresas, que elas direcionam imposto de renda ou ICMS, e agora existe uma modalidade também de renúncia de IPTU, no caso e a cota patronal do INSS, de ISS no município de São Paulo. Então, são mais de 70 empresas, a gente tem empresas bastante importantes, que são as empresas principais desse grupo de apoio de patrocinadores, que é a Drogazil, White Martins, que estão conosco há mais de 15 anos, e a Blau Farmacêutica. Então, eles são que puxam todo esse time de empresas que acreditam nesse potencial da arte dentro do ambiente hospitalar. Luiz, mais de 3 amigos médicos aqui já fizeram uma pergunta, e o doutor André Gasparotto também. Pergunta para ele, como é que eu faço para participar? Qual que é o caminho? A pessoa entra num site? Olha, como é que faz? No caso dos Doutores da Alegria, a gente... o palhaço, né, como eu falei, ele precisa ser um ator, uma atriz com uma formação e atuação já como palhaço, né? Ele passa por um processo seletivo bastante concorrido, bastante rigoroso, e a gente ajuda ele
nessa trajetória, adaptar essa bagagem, que é uma bagagem de estudo, uma bagagem de um profissional, para a realidade do hospital. Agora, quem quer atuar como voluntário, entrar no site dos Doutores da Alegria, procurar o programa Palhaços em Rede e tentar identificar um grupo na sua região que tenha alguma seleção, algum acesso para novos voluntários. Surgiu uma outra pergunta aqui incrível da Paula. Ela fala o seguinte, olha, e aí a gente vê, eu acho bem bacana, né? A gente fala muito de saúde mental aqui nessas lives do Corona Sem Neura, e a galera já percebeu que, assim, tem a curva do coronavírus, tem a curva relacionada com doenças que são emergências e não estão relacionadas com o problema da pandemia, tem a outra curva de problemas relacionados com pacientes com doença crônica e a curva relacionada com os problemas mentais. A gente fala aqui transtornos como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e coisas assim. E é lógico, né? Se o indivíduo é profissional, ele entra mais fácil dentro do ambiente porque ele tem uma missão a resolver. Mesmo que o improviso seja a ferramenta de ouro que ele tem, mas ele já tem ali toda uma formação Exatamente. no decorrer do tempo. Mas ela pergunta o seguinte, Luiz, existe algum trabalho psicológico com os palhaços, ou já teve esse tipo de necessidade, para que não sejam abalados psicologicamente com situações hospitalares e familiares? Porque, assim, o que ela está perguntando eu entendo a profundidade, né? Tudo é um caminho de duas vias, né? Se da mesma forma a criança, o paciente, ele sente que ele formou um vínculo e ele recebe esse carinho, ele recebe esse... É um presente, realmente é um tratamento, né? Se a gente entender que a arte do riso, da alegria faz isso. O profissional que está ali, ele também pode, de alguma forma, se impactar, criar um vínculo e, de repente, pô, cadê a criança tal? Pô, a criança tal morreu, cara. Cadê o paciente tal? Como é que fica isso? Essa é uma realidade, né, que o profissional tem que lidar, né? Ele apoia e é apoiado com outros profissionais do sistema que vivem esse dilema. O próprio médico, né, o profissional multidisciplinar, o pessoal da enfermagem. A gente, no início, na verdade, quando eu disse, o palhaço ele atua 2 dias no hospital e um dia ele está em treinamento ou ele está em uma reunião institucional e tal. É nesses dias que a gente propicia um espaço de tratamento dessas questões, né? E, na verdade, o palhaço, como é que ele digere, né, essa situação difícil? Ele digere artisticamente, quer dizer, a sua pesquisa artística deve dar conta dessa experiência difícil, né? Por exemplo, é muito comum a dupla de palhaços que vive a perda de crianças e em alguns hospitais isso é regra, ele traduz aquilo numa gag, né, numa música, num texto, né? Todos os palhaços eles redigem no final do mês um relatório, né, que é contando mais ou menos um relatório artístico contando dessa experiência e essa experiência já foi para o teatro, né? Então os nossos espetáculos, as nossas publicações, elas todas traduzem às vezes esse dilema, essa dificuldade que o palhaço fez, mas a resposta é, artisticamente o palhaço faz o tratamento dessa situação difícil de maneira artística, produzindo artisticamente uma gag, Luiz, o que é uma gag? O que é uma gag? Uma gag, na verdade, é um número que tem começo, meio e fim, que é criada dentro da linguagem do palhaço. Essa gag, muitas vezes, ela é feita na dupla, né? A dupla, ela, como você falou do escada, né? A dupla,
ela sempre, esse é um pressuposto, né, que a gente só trabalha em duplas, que um apoia o outro, né? Então, a hora que um levanta, o outro corta e às vezes isso troca, né, esse papel. E a GAG, na verdade, é uma tradução artística de uma experiência vivida no presente. Então, ela é uma materialização daquela experiência que vai para o teatro, que pode... é um mini espetáculo. É um número, né? Luiz, então eu posso entender o seguinte, aquele palhaço experiente, que tem muito tempo de casa, que tem muitos vínculos formados, ou ele vai ter um arsenal de gags muito maior? É meio isso? Muito grande. Exatamente. E essas gags são muito importantes, né? Porque elas vão... é uma transmissão de conhecimento, né? A tradição do palhaço é feita através desse treino de gags de outros palhaços, né? Às vezes tem as gags clássicas, né? O cara que cai, o cara que leva a torta na cara, tudo isso precisa treino, né? Quem inventou, às vezes nem é um desconhecido, às vezes está lá atrás na história. Isso é um elemento que os palhaços usam para se aperfeiçoar e eles adaptam isso a partir do seu perfil, da sua situação e da situação hospitalar também. Mas esse é um jeito do palhaço materializar assim, a sua existência. Quer dizer, a GAG ela materializa isso. E a gente tem palhaços que estão ali 28 anos. Né? A gente tem um grupo bastante estável, né? Por isso tem pouco processo seletivo para ingresso no elenco dos Doutores da Alegria, porque a gente tem palhaços atuando há muitos anos, desde a fundação do projeto. Olha só, Edilene, a gente está chegando quase no finzinho da live aqui, Luiz. O pessoal está entrando e muita pergunta chegando. Que bacana, né? Olha, a Edilene está perguntando o seguinte: adoraria assistir a live, quer dizer, na verdade, os vídeos, né? Com um dos besterologistas, dos Doutores da Alegria. Como é que a gente pode fazer? É só entrar Entra no YouTube, no Instagram. no Instagram? Tá. Pode entrar via Instagram. Tem ali no destaque, tem lá o Delivery Besterológico e tem ali já uma coleçãozinha de... Aquilo é uma gag, né? Ali, o que está ali, muitas vezes. Obviamente, os palhaços estão fazendo isso sozinhos, é um desafio e tanto, porque o jogo da dupla, né? Aquele um ajudando o outro para constituir o número é muito importante e eles estão fazendo nesse momento sozinhos. Mas está disponível nas mídias sociais e é abrigado na plataforma do YouTube. Olha só, Zog Bonogli fala o seguinte, ó, muita endorfina, obrigado por esse trabalho maravilhoso, muito legal, a Cafalopa, muito legal saber de tudo isso, parabéns pelo trabalho dos doutores, parabéns para você, viu, Luiz? Parabéns para o Wellington e para todo mundo que, enfim, são anos e anos, é uma história muito grande e agora encarando esse desafio que todo mundo está passando, que é a questão da pandemia, que a gente não vê a hora que acabe, tendo que se reinventar através aí das plataformas digitais de alguma forma, o que a gente não pode deixar jamais de entender que esse trabalho é fundamental, isso fez com que muitos hospitais tivessem uma visão diferente, né? Até dessa relação do médico com o paciente, do profissional da saúde com ele mesmo, com os pacientes e tudo mais. O Wellington está deixando uma mensagem aqui, Luiz. Ele escreveu assim, ó, assistam o Delivery Besterológico, Doutores da Alegria agradece a sua doação para que possamos manter o nosso trabalho. Eu acho que isso aqui é fundamental, porque a gente fala desse trabalho tão bem feito e com tanta seriedade, mas, assim, tudo para durar de uma forma adequada precisa de sustentabilidade, né? Então, Exatamente. assim, não é à toa que 28 anos que existe, você já está na direção há 15 anos, é um trabalho muito sério feito e as pessoas, elas podem, as empresas, enfim, todo mundo pode ajudar para que o Doutores prospere e esteja presente com a gente, né?
cada vez mais, e principalmente agora nessa fase aí tão desafiadora, né? É desafiadora tanto pelo Covid quanto pelo momento político, né, de total desprestígio da arte, né, porque a gente está vivendo um contrassenso, né, quer dizer, a gente está consumindo arte na veia no isolamento, né. As pessoas às vezes acham que a arte, às vezes ela está na tela do cinema, mas ela também está na tela da TV, o teatro está dentro de casa, a literatura, quer dizer, a arte, ela dá essa possibilidade, né, de traduzir o intraduzível, de dar um sentido para aquilo que é subjetivo e que não pode ser objetivado, né, numa coisa concreta. Olha só, Luiz, eu vou pedir licença para você, vou colocar meu óculos aqui, Isso, cirurgião. do cirurgião, do Clark Kent, viu? Vou agradecer para você essa conversa maravilhosa e poder ter dividido aqui com os nossos seguidores aí muitas informações importantes para essa live aí do Corona Sem Neuro, para que todo mundo entenda que, na verdade, sorrir, o bom humor, o alto astral, o olhar profissional para isso tudo e o trabalho do Doutores da Alegria é algo incrível, incrível, e que precisa ser conhecido, prestigiado, ajudado, para que a gente possa criar essa onda, na verdade, de benevolência, de amor, de levar esperança, e, enfim, e mais do que isso, né, de compartilhar o momento, né? Eu acho que é isso, né, Luiz? Exatamente, viver o presente, né? Viver a construção de uma relação, né? Isso que a gente entende como alegria, né? Ela não precisa ter nem, às vezes não tem nenhum sorriso envolvido, mas ela tem uma conexão ali entre duas pessoas. E o palhaço é o cara que se desconstrói para construir essa aproximação, né? Ele se dispõe a isso. É isso aí. Luiz, parabéns, muito obrigado. O Wellington, que está com a gente aqui direto, super feliz Isso, de queria até participar. aproveitar, doutor Fernando, fazer uma homenagem para o Wellington, viu? Porque se não fosse o Opa! Wellington, a gente não estaria aqui. E o hospital não seria tão colorido como hoje ele é possível, né? Porque eu acho que era uma ideia de maluco, né? Levar palhaços para o hospital para sentarem na mesa na reunião junto com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, participar de planejamento das ações do hospital. Isso era tido como uma coisa totalmente inapropriada. E eu conheço, né, muito antes de trabalhar no Doutores, logo no início da fundação dos Doutores da Alegria, o Wellington é o cara que mais corria em todos os cantos, né, levando essa ideia, e falava que o palhaço seria uma profissão de futuro. Eu achava ele um maluco, eu falei, gente, como assim? E hoje isso é a realidade, né? A quantidade de palhaços, e aí o palhaço ele é um precursor e abriu espaço para outros artistas. É difícil um hospital que não tenha hoje a contribuição de um artista. Olha, Então, e é verdade, parabéns, né? Wellington Nogueira. O Wellington e Luiz, e realmente é isso, né? Se você chega lá e não tem, você pensa, pô, cadê os caras? Eles precisam estar por aqui, pô. A gente já sente isso, é muito isso mesmo. E o dia que Fantástico. tem, mesmo a gente que não é incrível, parece uma pretensão, né, de análise, mas assim, mesmo a gente que não é do hospital, o dia que você chega no hospital e que tem palhaço, você sente lá na entrada que, olha, hoje tem palhaço aí dentro. Sensacional. Luiz, muito obrigado, viu? Essa live vai ficar aqui por 24 horas. Eu acho que provavelmente ela vai acabar virando IGTV. Eu vou salvar também para todo mundo Ok, essa obrigado. possibilidade de assistir isso de novo. Vai lá para o YouTube, eu passo para você também. Pessoal aqui dando sugestão, ó. O Lopes falando assim, a próxima live, vê se convida também um bestereologista para fazer um bate. Exatamente, podemos, mas olha, depende de você, pode convidar, a gente podia Olha, pôr uma eu dupla, estou à disposição e a uma gente tem dupla de, interesse de total. besterologistas, um palhaço e uma palhaça conversando com você. Ah, show de bola. Então Só vamos fazer o nessa. convite. Pronto, vamos marcar e vamos combinar. Eu venho vestido de Então tá bom. super-homem, já que o pessoal gostou tanto, sugeriu, por que não, né? Tá bom. Luiz, uma Muito boa obrigado noite, também. viu? Muito Boa obrigado noite. você também. Tchau, tchau, meu amigo. Tá, obrigado, doutor Fernando. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.